Olá pessoal, vamos fazer a correção então das atividades sobre as causas dos movimentos. Para quem assistiu aos vídeos, às videoaulas que eu selecionei sobre o assunto, viram que até então nós trabalhávamos movimento puro, sem discutir as causas do movimento, sem trabalhar as forças que agiam sobre os corpos, e agora a gente vai trabalhar então essas forças, e verificar por que o corpo está ou em movimento uniforme ou em movimento uniformemente variado. Bom, trabalhamos as três leis de Newton, A primeira lei, a lei da inércia, em que, na verdade, trabalhava a seguinte expressão, se a soma das forças for igual a zero, o movimento ele é uniforme, então não há mudança de direção do movimento. E também, se ele está em repouso, vai continuar em repouso esse corpo. Então, vamos supor que um corpo está em repouso e quando duas forças aplicadas sobre ele, vamos supor essas mesmas duas da figura aqui, fossem 8 e 8, só que em sentidos opostos. Então, a soma das forças é igual a zero. Se ele está em repouso, ele vai manter o repouso. Agora, no entanto, se o objeto estava em movimento e a soma das forças que agem sobre ele é igual a zero, ele vai manter o movimento. Então, se a soma das forças é nula, o objeto mantém a sua inércia. Se está em repouso, continua em repouso. Se está em movimento, continue em movimento. Já na segunda lei, trabalhava a força aplicada à aceleração, a força resultante com um cálculo de aceleração. Bom, aqui já trabalhava respectivamente com as forças 1 e 2, no caso do objeto, na figura estudada. Então a gente vai retirar os dados do problema e dizer o seguinte: calcule a força resultante entre os corpos, o sentido e a direção do movimento. Bom, sabe-se que as forças 1, F1, então, é igual a 8 newtons e a força 2 é igual a 15,8 newtons. Lembrando que a unidade de força no sistema internacional é o newton. Tá bom? E ele pedia para calcular a força resultante. Então, partindo do princípio da inércia e da primeira lei de Newton, no caso, a gente vai utilizar esta fórmula. Força resultante igual F1 mais F2. Nesse caso, como nós temos a força 2 maior que a força 1 e elas estão em sentidos opostos, eu sempre vou utilizar o sinal de subtração, da força maior, que nesse caso é a força 2. Então, força 2 diminuindo a força 1. Tá? Ou seja, subtraindo da força 2 a força 1 porque ela é menor. Então, a força resultante é igual a 15,8, que é a força 2, menos 8 newtons, já que eles estão em sentidos opostos. Então, a força resultante é 7,8 newtons. Agora, ele também pedia que colocassem aqui o sentido do movimento e a direção desse movimento. Bom, o sentido do movimento, sentido é horizontal e a direção é da direita para a esquerda. Por quê? Observe a figura. A força maior é a força 2. Então, ela vai ter uma resultante da direita para a esquerda maior do que da esquerda para a direita. Então, nós temos força resultante de 7,8 newtons da direita para a esquerda. Ok? No exercício 2, já trabalhávamos a segunda lei de Newton,
né, com força resultante, massa, e né, utilizando já a massa do corpo e a aceleração que ele desenvolvia. Então nós temos esta pergunta, né, qual é a força resultante que foi aplicada sobre um corpo de massa 85 newtons, 85 quilos, e que esse corpo obteve uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então observem que as unidades já estão no sistema internacional, então não precisa fazer conversão alguma, tá bom? Então vou utilizar a força resultante igual massa vezes a aceleração, porque é o que eu tenho aqui nos meus dados para que eu possa fornecer então o resultado para vocês. Então a força resultante mantém-se força resultante. A massa, no lugar da massa eu substituo pelo 85, já que eu conferi as unidades no sistema internacional. E a aceleração é o valor de 5 metros por segundo ao quadrado. Então a força resultante, né, é igual a 425 newtons. Bom, essa unidade Newton, né, ela vem a partir da junção, né, do quilograma vezes metro. Ó, seria mais ou menos isso aqui, ó, quilogramas, né, vezes metro por segundo ao quadrado. Dessa expressão aqui surge o Newton, tá? Então, sempre quando vocês quiserem saber qual é a unidade de força a utilizar, se tiver quilogramas na massa e a aceleração metros por segundo ao quadrado, vocês vão utilizar o Newton. Então, tá certinho no Sistema Internacional de Unidades. Se tiver alguma dessas duas unidades aqui, ó, diferentes disso que eu estou colocando, né, massa estiver em gramas ou a aceleração em quilômetro por hora ao quadrado, por exemplo, tem que fazer as devidas conversões para unidades do sistema internacional para que utilize-se então o Newton, tá bom? Então nessa aqui era para determinar a força aplicada sobre um corpo de 85 kg e adquirir a aceleração de 5 metros por segundo. Nesse caso a gente fez o cálculo, substituindo na fórmula, temos então, para que o corpo de 85 kg atinja a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, é necessário uma força de 425 newtons. No próximo exercício, aqui a gente vai trabalhar a força peso, né? Então, esta força peso, a gente vai iniciar com a identificação aí da fórmula, que vai mudar pouquíssimo em relação à fórmula da força resultante, porque força resultante a gente troca por força peso, né, por P, então no símbolo da fórmula. Massa continua a mesma e ao invés da gravidade aceleração horizontal, a gente vai utilizar a aceleração vertical, né, que é a força da gravidade, conforme a gente viu em queda livre lá, né? Vamos identificar os dados. Massa do corpo 48 kg, gravidade na Terra 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então aqui, ó, se a gente observar, nós temos uma perguntinha seguinte: qual é o peso de uma pessoa de 48 kg em uma região do planeta Terra cuja gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado? E também a mesma pessoa, se ela estivesse na Lua, qual seria o peso dela com a gravidade de 1,6 metros por segundo ao quadrado? Lembrando que a gravidade aqui é aproximado o valor. Então a gente vai calcular primeiro a gravidade na Terra. Então, peso na Terra, né? Então, peso é igual a massa de 48 kg. Então, no lugar do M eu botei 48. No lugar da gravidade eu botei a gravidade na Terra. E eu fiz o cálculo, então, 480 newtons. Fiz a multiplicação, né? Peso é igual a massa, 48 vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso na Terra é 480 newtons. Já o peso na Lua, a gente vai fazer o mesmo cálculo, ó.
Pega o peso, a fórmula é igual a massa, que é 48 vezes a aceleração, que é 1,6. Então, peso é igual a 76,8, se não me engano. Vou confirmar aqui. Deixa eu fazer o cálculo aqui separadamente. Isso aí, 76,8 newtons é o peso da pessoa na Lua. Vocês observaram que a massa é sempre constante em qualquer parte do universo, gente. Só o que vai alterar é o peso. Então, a gente sempre quando vai na balança, nós confundimos peso com massa. Sempre a gente fala, eu peso, sei lá, 60 quilos, 68 quilos, 5. Mas, na verdade, né, quando a gente fala em quilogramas, a gente está falando de massa e não de peso. Então, por isso que é de forma errada que a gente compreende o peso. Então, o peso da pessoa ou de qualquer outro corpo sempre está associada à gravidade, né, à aceleração da gravidade exercida, né, sobre o corpo. Então, qual é a força que a gravidade exerce sobre o corpo de 48 quilos? Então, a força peso, nesse caso, é 480 newtons. Na Lua, no mesmo corpo, a força peso é menor. Ó. Então, 76,8 newtons. Por que isso? Justamente porque nós temos ali atuando sobre o corpo uma gravidade diferente. Ok? Então, a massa se mantém constante, no entanto, a gravidade ela altera o peso dos corpos. Então, conforme a gravidade que age sobre o corpo de uma pessoa ou de um objeto, o peso é alterado. E por último, nós temos um exercício de força de atração gravitacional. Também era bem simples, mas vamos à resolução. Neste último exercício, a gente vai usar a fórmula da gravitação, né, gente? Então, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, em que a força de atração gravitacional é igual a constante gravitacional, que é o G maiúsculo aqui, ó, vezes massa do corpo 1 vezes massa do corpo 2, dividido pela distância entre os dois corpos ao quadrado. Tá? Então, a gente vai identificar esses dados. Ó. Então, a massa do corpo 1 é igual a 500 quilos. A massa do corpo 2 é igual a 300 quilos. Né? Então, aqui, ó, determine a força de atração entre as duas massas. Uma com 500 kg e a outra com 300 kg. Distantes, a distância entre as duas é 5 metros. Considerando a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 na 11 newtons. E ele pergunta qual é a força de atração gravitacional. Bom, nós temos aí todos os dados e todos eles, nesse caso, estão no Sistema Internacional de Unidades. Ó. Massa em quilograma, distância em metros e força gravitacional, né, constante gravitacional em newtons. Bom, é só pegar esta fórmula aqui, ó, e começar a substituir. Então, vou aqui para a fórmula e vou começar a substituição. Deixa eu voltar aqui. Então, no lugar do G, eu vou botar 6,67 vezes 10 na 11. Não posso esquecer da potência de 10, gente. Vou pegar a massa do corpo 1, né, a massa que eu defini, 500, vezes a massa do corpo 2, 300, dividido pela distância ao quadrado, que é 5. Certo? Então, aqui, eu continuo essa expressão aqui
na linha de baixo. Lá vou eu. Tá? Então, vou continuar ela aqui e vou resolvê-la. 500 vezes 300. Então, eu tenho que fazer esse cálculo primeiro e depois continuar ele. Só copia aqui para vocês terem uma ideia. Então, eu vou fazer primeiro o cálculo aqui. 500 vezes 300, que vai dar 150 mil. Então, eu vou substituir aquele valor todo ali por 150 mil. Estou resolvendo aos pouquinhos aqui o cálculo, né? Sobre 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado é 25. Então, estou resolvendo aos poucos a minha conta. Certo? Então, vou copiar aqui de novo, só para facilitar, para a gente poder fazer o cálculo, né? Copiei. Agora eu vou fazer o quê? Pegar a base aqui dessa potência, 6,67, e vou multiplicar por 150 mil, que dá... Vou botar aqui, ó. Vou tirar isso fora. Então, 6,67 vezes 150 mil dá 1 milhão... Perdão, é 1 milhão e 500. Tá? E dividido por 25. Certo? Então, ó, 150 mil vezes 6,67. Perdão, dá mais zeros aqui, tá? Eu calculei errado, não dá 1 milhão. Dá mais de 1 milhão. Viajei aqui, ó. Dá... Não, é isso mesmo, 1 milhão e 500. E daí eu vou dividir por 25. Porque é o resultado. Então, nesse caso, Ctrl C, Ctrl V, o resultado da força de interação entre os corpos é de 40.020 vezes 10 na 11. Lembram que eu não coloquei lá a potência? Newtons. Então aqui eu tinha, além disso, né? Deixa eu botar aqui, ó. Aqui eu tinha newtons, né, gente? Ou vezes 10 na 11, que eu não coloquei lá no cálculo. E daí eu faço a divisão do 1 milhão e 500 vezes 10 na 11, dividido por 25, e obtenho o resultado da força de atração entre esses dois corpos. 40.020 vezes 10 na 11 newtons. E encerrei o cálculo. Claro que aqui, essa força enorme aqui, né, determinada pela distância muito pequena entre os corpos, né, gente? Já que a constante gravitacional, né, ela é bem alta, então a força, como os corpos estão bem próximos uns dos outros, nós temos uma força gravitacional bem grande, tá bom? Mas essa interação pode ser menor de acordo com a distância, com o tamanho dos corpos, com a massa dos corpos, né? E normalmente ela é dada em potência de 10 justamente pelo número enorme aí de força gravitacional. Se a gente observar aqui, se eu ainda pudesse fazer uma redução dessa potência, né, seria de aproximadamente 4 vezes 10. Aí agora sim, ó, na 15, na 15ª potência, porque ó, eu puxei a vírgula que estava aqui para cá, ó, retroagi ela. Então é aproximadamente 4 vezes 10 na 15 newtons, a força de atração gravitacional. Isso é arredondamento, tá, gente? Então, substituindo os dados corretamente, vai chegar a um resultado comum. Ah, professor, não quero fazer isso aqui no final, quero deixar daquele jeito lá. 40.020 vezes 10 na menos 11. Beleza. Lembrando que quando tem potência de 10, a gente
faz multiplicação das bases, né? Então aqui tem 6,67 vezes 500 vezes 300. Aqui a gente fez primeiro 300 vezes 500, né? Que dava 150 mil, vezes 6,67, que daí deu 1.500.000 vezes 10 na 11. Olha como ficou a potência igual, porque eu utilizei só a base. Fiz a extração da potência, né? Fiz a potenciação aqui, 5 vezes 5, 25, e peguei esse 1.500.000, dividido por 25, que deu 40.020 vezes 10 na menos 11. Mantive sempre a base, a potência idêntica, né? E só mudou a base com os resultados de multiplicação e divisão. Certo, gente? Um abraço e até um próximo momento.